principais assuntos do dia. Tá preso o Nivaldo. Quem é o Nivaldo? Esse homem aqui, ó. Suspeito de matar a própria mãe. E de maneira muito cruel, além de cometer esse crime, ele pega a mãe e coloca aqui, ó, dentro dessa geladeira. Eu não consigo acreditar na crueldade das pessoas. O repórter Ricardo Vilches entra nesse caso agora. Ele está na delegacia para trazer para a gente as informações a respeito dessa história. Vilches, boa tarde. Boa tarde para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Nessa vida de repórter, né, Furlan? A gente já teve a oportunidade de contar muitas histórias cruéis, inclusive essa de filho suspeito de matar a mãe. Mas que nem essa aqui do Guarituba, aqui em Colombo, olha, não me lembro de ter estado numa situação como essa, não. O Nivaldo Júnior, de 26 anos, 27 anos, quando foi preso aqui e trazido para a delegacia, ele não chegou a prestar depoimento logo de cara para a polícia, não. Mas ele deu uma informação que já deixou a polícia esperta. Ele chegou e falou o seguinte: ó, doutor, é o seguinte, não me deixa na mesma cela que os outros presos, porque o mundo do crime não tolera o que eu fiz, não. Então, assim, ele não assumiu o crime, mas ele falou isso para o delegado, o que soa aí uma espécie de confissão do crime. E essa história, ela tem uns contornos bizarros que agora a gente pode divulgar a partir do momento em que a polícia já conseguiu esses elementos de prova, como por exemplo, Furlan, sabe qual é a suspeita da polícia para que essa mãe de 59 anos, a Jaqueline, tenha sido morta? No ano passado. Eu vou repetir. A polícia tem todos os indícios de que a Jaqueline foi morta entre novembro e dezembro do ano passado. E só agora foi descoberto de verdade que ela estava morta. E como é que ela foi morta? No começo do mês, uma das filhas da Jaqueline começou a tentar falar com a mãe. E não conseguia falar com a mãe. Ela precisava de uma assinatura da mãe para dar entrada numa papelada que interessava para a família. Foi aí que essa filha chegou e falou: pô, mas a minha mãe não atende, a vizinhança não consegue falar com ela, deixa eu ir lá no endereço da mãe, deixa eu falar com ela pessoalmente. Chegando lá, encontrou a casa totalmente abandonada, mato alto, aquela situação de abandono. Foi aí que ela entrou na casa e viu uma geladeira desativada por lado de fora da casa, escondida. E essa terminologia é da polícia, tá, Furlan? Essa geladeira estava embaixo de mantas e também de um sofá. Essa geladeira estava escondida. E dentro da geladeira, a polícia, encontrou o que pode ser o corpo da Jaqueline. E atenção para esse detalhe muito importante, Furlan. O que pode ser o corpo. Porque eu tive a oportunidade de conversar com os peritos e também com os investigadores que encontraram esse corpo. E eles falaram o seguinte: eles não conseguiam identificar o que era a cabeça, o que era a perna, se esse corpo estava inteiro, se não estava inteiro, devido ao estado de decomposição. A geladeira, ela tem um sistema hermético ali que permite o fechamento, e em volta foi encontrada uma espécie de tinta azul, que ainda não foi detectado o que foi, mas o fato é que isso acabou antecipando ali esse processo de decomposição desse corpo. É diferente, por exemplo, os peritos me disseram, de deixar esse corpo enterrado. Dentro da geladeira, fechada hermeticamente, ainda que desligada, fora da energia elétrica, causou um outro efeito. Tanto é verdade, Furlan, que o delegado estava me falando agora que vai ser preciso um exame de DNA para confirmar se aquilo é um corpo e se é realmente dessa mãe que estava desaparecida. Para você ver o absurdo dessa história. Tanto é que a polícia não tem a causa-morte dessa mulher. Foi faca? Foi tiro? Foi envenenamento? Tudo isso a perícia, a polícia científica vai ter que apurar com vários exames que estão sendo feitos neste momento. Um deles, inclusive, tem essa curiosidade, é a análise do corpo, das roupas, as vestes que essa mulher estava quando foi encontrado. Estava tudo ali junto. E ali, eventualmente, pode ser que a perícia encontre um buraco de bala, um pedaço ali de que pode ser um furo de faca, para atestar a possibilidade da causa-morte. Mas essas possibilidades são mínimas na avaliação da polícia. Para você ver como esse caso é rumoroso. E aí você pode perguntar, mas por que ele fez isso com a mãe? É outro trabalho que a polícia está fazendo ainda. A polícia já pediu para a justiça autorização para a quebra de sigilo bancário dessa mãe. Ela era enfermeira, tinha uma aposentadoria do INSS. E informalmente a polícia já teve informação que o dinheiro dela já foi sacado, estava sendo já sacado. Porque aquela história, a partir do momento em que o dono dessa conta não saca esse dinheiro por 3 meses, esse dinheiro, essa conta, ela é bloqueada.
E não foi o caso dessa senhora. Então a suspeita da polícia é que o filho tenha matado a mãe, escondido o corpo da mãe dessa forma que eu já relatei, para ficar com o dinheiro dela. E o detalhe mais mórbido dessa história toda, Furlan, não estava escondido, não estava foragido, não. Ele foi encontrado aqui perto de Colombo, em Campina Grande do Sul, na casa do pai. Ele foi preso, já sabia que a polícia poderia chegar até o caminho, até ele, e quando ele foi preso não ofereceu resistência nenhuma, e a única coisa que ele falou foi isso, ó, por favor, não me deixe numa cela com os outros presos. Me deixe numa cela sozinho, porque eu sei o que eles fazem com pessoas que são acusadas desse tipo de crime. O fato é que o Nivaldo está preso, a justiça determinou a prisão dele temporária por 30 dias e o delegado não pretende ouvi-lo agora num depoimento formal, agora não. Vai esperar todos esses exames chegarem para o delegado chegar e fazer aquelas perguntas corretas para esse rapaz. Olha que história bizarra. Ah, outro detalhe que eu não posso esquecer, Furlan, as pessoas podem falar, mas peraí, Ricardo, você está dizendo que a polícia desconfia de que essa mulher desapareceu no fim do ano, ninguém deu falta dela, e aí vem um detalhe também que o delegado estava revelando, com base no depoimento dos outros filhos e também de vizinhos. Então, por exemplo, chegava lá uma vizinha e queria conversar com a dona Jaqueline. Dona Jaqueline, quem atendia era o Nivaldo. E o Nivaldo falava, não, minha mãe não tá, você quer eu passo o recado para ela? O Nivaldo, durante todo esse tempo, ele afastava a vizinhança e os parentes da dona Jaqueline. Era ele que virou o recado para a mãe. E só isso, só agora que as pessoas se atentaram e falam, meu Deus do céu, verdade, eu só vi essa mulher no final do ano passado. Esse ano eu não vi essa mulher. Olha que história bizarra que nós estamos relatando aqui, ô Furlan. Mãe, possivelmente já morta, como disse o Vilches, de acordo com a polícia, desde o ano passado, dentro dessa geladeira jogada no quintal da Cara, eu não tô conseguindo acreditar. Esse cenário todo, esse enredo, essa história, se você contar para alguém, as pessoas falam, puxa vida, isso daí é um filme de suspense, uma série policial eletrizante de suspense. Mas é uma vida. Cara, não consigo acreditar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não sei se você sabe, Vilches. Tem uma pergunta para você. O filho dela, ele fazia o que esse filho fazia? O que esse cara fazia da vida? A mãe não tinha nenhuma suspeita, a família não tinha nenhuma suspeita. Então, Furlan, a informação que chega para a polícia é a motivação. Ele precisava de dinheiro. Dinheiro para quê? Ele morava com a mãe. A mãe é que pagava as contas de casa. Mas por que ele precisava de dinheiro, já que a mãe bancava todas as despesas dele? Não precisava pagar aluguel porque ele morava com a mãe? Aí vem a informação de que a polícia recebeu, que o Nivaldo é um usuário de droga. E ele precisava de dinheiro ou para manter esse vício ou para pagar dívidas relacionadas à droga. Essa é a suspeita da polícia. E eu friso que é uma suspeita porque ele não prestou depoimento e essa informação não foi confirmada pelas testemunhas que já prestaram depoimento aqui na delegacia sobre esse caso, Furlan. Ô Vilches, obrigado, viu, pelas informações. O Vilches vai tentar conversar ali com a vizinhança, vai tentar ver se a família quer conversar com a gente também, essas irmãs, as filhas da dona Jaqueline. Daqui a pouco ele volta, então, para poder me chamar. Olha...